Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está conosco nesse Leia a Bíblia Cast, muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, episódio 81, né? Vamos aqui conversar sobre a palavra de Deus. A gente vai revisitar, como sempre, tudo que a gente leu durante a semana, e essa semana tá recheada de João, hein? Recheada em 1 João, 2 João e 3 João. A gente vai passar por esses livros aqui, né? A gente vai revisitar, relembrar muita coisa e meditar novamente. E eu, João 3,16, está aqui comigo hoje, e também Fernando Pinheiro também vai estar conosco nesse episódio. Já vai preparando o café, já vai preparando o chazinho aí, tá certo? Pra gente se deliciar mais uma vez na palavra de Deus. Já vai deixando o seu like aí, já vai curtindo, já vai mandando o link aí para outras pessoas virem curtir aqui também o resumão dessa semana, tá certo? Quero convidar já aqui João 3,16, boas-vindas! Muito bem-vindo, João 3,16, a mais um episódio. E já emenda aí, João, quero saber qual foi o seu destaque aí da primeira carta de João, capítulo 2. Capítulo 2, João, seja bem-vindo! Graça e paz, Daniel, graça e paz, Fernando, você, nosso amado ouvinte, para mais um resumão, programa 81. Daniel já falou, né? Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio? No meio tem o Leia a Bíblia Cast. É muito bom estar com vocês e sem muitas delongas, já entro direto no texto, Daniel. Então, 1 João, capítulo 2, eu separei aqui o versículo 4, Daniel. Está escrito, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Então, você conhece a Jesus verdadeiramente? É uma pergunta para hoje. Você conhece? Você tem se aperfeiçoado no amor? Aperfeiçoado no amor como? Olha, é maduro, crescendo, sabe? Progredindo no amor, se aperfeiçoando, é esse o ponto. Você tem guardado os mandamentos? São quantos? 2. Se você sabe quais são, então digita aqui. Não deixa, tá certo? De deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho, orar, né, por esse programa, porque já chegamos aí a 81 domingos e precisamos das suas orações, do seu compartilhamento, da sua curtida, para que esse canal alcance outras pessoas, tá bom? Então, vamos embora, Daniel. O que você viu, Daniel? Que temos mais? Valeu, João 3,16. Já começou aí trazendo uma reflexão muito importante pra gente, né, pessoal? De 1 João, capítulo 2, precisamos guardar, né, João? Precisamos guardar os mandamentos. Aquele que diz que ama a Deus, não é isso? Precisa guardar, precisa obedecer os mandamentos. Progredir, como o João falou, né, pessoal? E já fica a primeira reflexão desse resumão de hoje. Estamos guardando os mandamentos, estamos progredindo no amor, estamos avançando no amor, né, João? Estamos nos aperfeiçoando, pessoal. Precisamos guardar os mandamentos, estar o tempo todo praticando, obedecendo, e assim a gente vai se aperfeiçoando no amor. Gostei, viu, João? Gostei aí do primeiro destaque, 1 João, capítulo 2, né? João com João, né? Esse episódio tá cheio de João, que coisa boa. E agora eu quero dar as boas-vindas para Fernando Pinheiro, tá com a gente hoje também. Seja muito bem-vindo, Fernando, e também já traz pra gente aí qual é o seu destaque, qual é a sua mensagem desse capítulo 2, Fernando. Alô, Daniel, alô, João, alô, irmãos que estão nos assistindo aí nesse resumão. É um momento muito especial, é uma alegria grande poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, né? E hoje, aqui nesse capítulo 2 de 1 João, eu destaquei, Daniel, os versos 9 a 11, que eu vou ler aqui pra gente, que diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Verso 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele
não há nenhum tropeço. Verso 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, eu acho interessante esse texto, porque toda a palavra de Deus, todos os ensinamentos de Deus, eu observo que ele parte da questão dos relacionamentos. O relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com o seu semelhante. Então, tudo é em função, tudo é pautado dentro das questões de relacionamentos, né? Aqui, para que a gente ande na luz, João disse que a gente tem que estar em comunhão, estar em união com os nossos irmãos. Se a gente não estiver em união com os irmãos, nós vamos estar nas trevas. E aí eu me lembro também do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23, quando Jesus diz lá aos discípulos que se alguém tiver ofertando e ali lembrar que um irmão tem algo contra ele, deixe sua oferta ali, volte, faça as pazes, retome o relacionamento, se reconcilie com o seu irmão e aí volte e faça a sua oferta. Daí a gente pode observar o quanto a questão dos relacionamentos são importantes para que a gente possa ter acesso a Deus. Então, para a gente andar na luz, precisamos estar em paz com os nossos relacionamentos. O marido com a mulher, com os filhos, a esposa com o marido, com os vizinhos, com a comunidade, com qualquer um semelhante. Precisamos estar em união, estarmos reconciliados com eles, para que a gente possa estar na luz. Chama atenção, né? E é um ponto para a gente ficar pensando, para a gente observar, para a gente se policiar, para a gente repensar a questão dos nossos relacionamentos. Será que eu estou na luz? Será que eu estou nas trevas? Como é que será que eu estou? Olhando para os meus relacionamentos, para a minha vida com os meus semelhantes, aí sim eu vou conseguir perceber onde eu estou acertando ou onde eu estou errando. E aí eu posso me corrigir, né? Então, foi esse o ponto que eu destaquei, Daniel. Ponto muito interessante. Valeu, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse episódio do Leia a Bíblia Cast. Fernando, como sempre, já trazendo aí uma mensagem muito importante, né, pessoal? Como é importante a gente meditar nesse texto, né, nesse versículo que Fernando trouxe pra gente. Valeu, Fernando, muito bom. Começamos bem, capítulo 2 de 1 João. E agora a gente vai relembrar, né, pessoal, o capítulo 3, 1 João, capítulo 3. Vai acompanhando também na sua Bíblia, tá, pessoal? Importante aí, espero que todo mundo esteja com a Bíblia aberta aí, acompanhando também esse resumão, beleza? João 3,16 é contigo, capítulo 3, João. 1 João, Daniel, capítulo 3, versículo 23, está lá escrito: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, o primeiro ponto, Daniel, para tudo é você crer. É você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É através da fé no Filho de Deus que você confessa Ele como Senhor e Salvador. E aí você se arrepende dos seus pecados e espera conosco a volta dele, sendo batizado por imersão. Batismo é imersão, para você fazer toda a justiça de Deus. É preciso nascer de novo, Daniel. É preciso nascer de novo. Então, a primeira pergunta é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem amado o seu irmão? Você tem guardado os seus mandamentos? Já falei antes, quantos mandamentos nós estamos pela nova aliança? Quantos? 2. Quais são? Digita aqui. E nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Maravilha, Daniel. Maravilha, João. Mais um ponto importante, mais uma mensagem aí pra gente marcar na nossa Bíblia, né, pessoal? Pra gente ficar pensando, mais uma vez, temos guardado os mandamentos, né? Eu estou obedecendo a Deus, eu estou crendo, né? Precisamos seguir os passos que João falou aí. Precisamos primeiramente crer
crer de verdade que Jesus é o Filho de Deus e espalhar isso também para as pessoas, com certeza. Valeu, João 3,16. Esse foi o destaque do capítulo 3 de 1 João. E agora Fernando também vai trazer para a gente aí qual foi o seu destaque, Fernando, desse capítulo 3. Muito bom, João. Muito bom, Daniel. E aqui no capítulo 3 de 1 João, eu escolhi o verso 16. Vamos ver o que diz o verso 16. Diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mais uma vez aqui, João está falando do relacionamento, do amor entre os irmãos. E eu acho interessante aqui, porque ele nos traz agora um exemplo de alguém que deu a sua vida, alguém que amou até as últimas consequências, amou sempre. E é esse o exemplo que nós precisamos ter para que a gente possa andar na luz. Então, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, porque Jesus deu a vida por nós. Esse é o nosso exemplo. Se a gente quer uma justificativa, por que eu preciso dar? Por que eu preciso amar o irmão? Por que eu preciso fazer algo para andar na luz? Então, precisa amar o irmão. Por que eu preciso fazer isso? Porque Jesus, ele deu a sua vida por nós. E tendo ele dado a vida por nós, nós precisamos dar a nossa vida pelo irmão. E assim, como vimos lá no capítulo anterior, nós vamos estar na luz. Tá? Um exemplo forte, né? Quem é capaz de contestar um exemplo desse, né? Ninguém. Então, que a gente possa ser verdadeiramente imitador de Jesus, em todos os sentidos, principalmente na questão dos relacionamentos, do amor para com o irmão. Não só para com aquele que nos ama, que nos quer bem, mas para qualquer um, até aquele que nos faz o mal. Valeu demais, Fernando. Olha aí, né, pessoal? Vai adotando aí. Já temos muitas mensagens importantes, edificantes e especiais nesse resumão de hoje, dessa primeira carta de João. Destaque maravilhoso de João. E agora mais um destaque importantíssimo para a gente ficar pensando aí. Destaque de Fernando. Valeu, Fernando Pinheiro. Agora vamos avançar. Vamos avançar agora para o capítulo 4, né, pessoal? 1 João, capítulo 4. Foi um dia de live, né? Teve live, a participação especial comigo de João 3,16. A gente passou todos os versículos, foi uma bênção. Lembrando que essa live tá aqui no canal, tá certo, pessoal? Você pode assistir, né, e reassistir quantas vezes quiser essa live de 1 João, capítulo 4, que eu fiz com o nosso amado João. João, então já aproveita aí, diz pra gente, de tudo que a gente leu, João, nesse capítulo 4, qual é o seu destaque? Foi que te chamou a atenção aí pra trazer pra gente nesse resumão, João? Daniel, voltamos agora com um golinho, chá de canela. Maravilha, Daniel, toma aí o seu golão. Fernando e você, nossos amados ouvintes. Em Brasília, que horas são? Ó, em Brasília aqui são 12 horas e quantos minutos? Chegando aí pertinho dos 10 minutos, viu? Em Brasília. Então vamos lá. Então, 1 João, capítulo 4. Olha só no versículo 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o texto nesse versículo 2, ele é claro, não é? Aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, se tornou humano, não é? Esse é de Deus. Qualquer outro que trouxer uma ideia diferente dessa aqui, né? Então a gente tem que rejeitar. Esse é um ponto crucial, tá bom? Então você tem que entender que Jesus, que é Deus, que se tornou humano, deixou toda a sua glória, se esvaziou de si e veio para cá para pagar pelos nossos pecados. Foi a cruz por mim e por você. É esse Cristo que nós estamos falando, de Jesus. E qualquer um que venha trazer uma filosofia, um pensamento diferente deste que está aqui, que Jesus veio como carne, ele não procede de Deus. Isso aí é uma prova dos espíritos. Você prova que
a prova do Espírito, e a gente até comentou muito bom na live de quarta-feira. Então, volta lá na quarta-feira, eu tive uma participação na live. Então, você pode ter esse capítulo 4 na íntegra, que foi muita coisa. Então, versículo 6, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve, e nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, você tem ouvido a Deus, o que é que ele está lhe dizendo? O que é que ele está lhe dizendo hoje? Você está obedecendo? Então, você conhece o espírito da verdade e o espírito do erro? Então, olha aqui o texto, dá uma examinada, porque tem muita coisa aqui. De 1 até 6 é a prova dos espíritos. E de 7 até 21 desse capítulo é a prova de amor. A gente precisa fazer essas duas provas. Por quê? Porque já são 10 meses. Quantos dias? Quantas horas? E sabe, nós precisamos entender que qualquer pessoa que diminua Cristo, esse não fala da parte de Deus. Amém, Daniel? Maravilha, Daniel. Maravilha, né, pessoal? Maravilha, João aí com seu chazinho de canela. Eu tô sem meu golão hoje aqui, né? Então, João vai ficar me representando aí com esse chazinho de canela. Valeu, João 3,16. Maravilha, né, pessoal? Esse capítulo 4, maravilhoso. Esse destaque também que João trouxe pra gente, ó. Fica de olho, né? Fica de olho nas mensagens que a gente tá ouvindo, nos ensinamentos que a gente tá ouvindo. Tem muita gente aí dizendo coisa errada, hein, pessoal? Tem muito anticristo aí, né, que João fala também, né? Tem muito anticristo por aí com os ensinamentos errados, com ensinamentos que não são ensinamentos de Deus, ensinamentos de Jesus. Então fica ligado, eu acho que essa é a grande, esse é o grande destaque, né, João, pra gente ficar ligado no que a gente estiver ouvindo, e qualquer coisa diferente da nossa doutrina, a gente, ó, já coloca pra longe, né? Naquela época era importante os cristãos saberem, porque tinha muita gente dizendo que Jesus não ressuscitou, que Jesus não era filho de Deus. Olha aí, naquela época tinha, hoje em dia tem também, talvez de alguma outra forma, né, um pouco mais sutil, um pouco diferente, né, João? Mas é verdade, é um ponto importante pra gente lembrar, ficar de olho nessas mensagens, né, que a gente tá ouvindo aí, principalmente com internet, com tudo, precisamos ficar de olho. Valeu, que mensagem legal, que mensagem importante pra gente relembrar, e eu tenho certeza que Fernandão também tem uma mensagem legal, importante pra gente meditar desse capítulo 4, Fernando. Ok, Daniel. Isso. E para o capítulo 4, eu escolhi o verso número 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós vivemos posso dizer assim, numa carreira, numa maratona em busca de Deus, buscando conhecer a Deus, buscando encontrar Deus. Nosso desejo é estar perto de Deus, é ser chamado filho de Deus. Essa é a verdade. Nós vivemos numa maratona, numa dia a dia, numa busca, sempre é o nosso desejo. E aqui João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está aí o segredo. Amemo-nos uns aos outros. Quando a gente amar verdadeiramente uns aos outros, nós vamos ser chamados filhos de Deus. Nós vamos conhecer a Deus, porque nós vamos ser nascidos de Deus. Então está aí o segredo. Amar uns aos outros. É esse o segredo, né? Para a gente atingir o nosso objetivo. A gente reluta muitas vezes, a gente quer chegar até Deus, a gente luta, busca o conhecimento nas Escrituras, e às vezes a gente negligencia um pouco a questão dos relacionamentos. A gente às vezes tem preferência por um, preferência por outro, mas o segredo é: amemo-nos uns aos outros, e aí nós vamos ter comunhão com Deus, vamos ser nascidos de Deus, vamos ser filhos de Deus, porque aquele que ama é nascido de Deus, né?
Então tá aí o segredo, muito bom, muito interessante. A gente lê muitas vezes, como você sempre diz, Daniel, lê muitas vezes, mas a gente começa a observar, assim, parar, fixar o nosso olhar naquele texto, e a gente descobre muitas coisas e vê o quanto nós precisamos avançar nessa maratona que eu falei, né? Em busca de Deus, em busca de encontrar Deus. Tá aí, amando uns aos outros. Valeu, valeu, Fernando. Amém, amém, Fernando. Que coisa boa, que mensagem importante pra gente ficar meditando, né? Junto com a mensagem de João também, a gente pegar e fazer esse apanhado do capítulo 4 de 1 João. Valeu, Fernando. Muito bom, né, pessoal? Estamos já, né, muito bem aqui nesse resumão. Se você tá gostando, já vai deixando o like, né? Já vai mandando o link, ajuda a gente aí a espalhar a palavra de Deus cada vez mais, tá certo? Vamos continuar falando sempre da palavra de Deus, e agora a gente vai fechar, né? Fechar com chave de ouro aí essa primeira carta de João, capítulo 5, né? Uma bênção também esse capítulo 5, fechando com chave de ouro, primeira carta de João. E aí, João? E aí, João, qual é o seu destaque desse capítulo 5, João? E aí, 1 João, capítulo 5, vamos tomar aqui um golão? 1 João capítulo 5, Daniel, versículo 20, está aí. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Interessante que o versículo 21 é curto, né? Mas ele bota: filhinhos, cuidado com ídolos. E aí? Quem é o seu ídolo? Quem é a verdade? O que é que nós devemos ter cuidado? Você tem cuidado com o quê? Essas perguntas são básicas para que a gente possa dar continuidade, né? Cuidado com os ídolos. Filhinhos, João está nos chamando de filhinhos. O público deles era adultos, idosos, toda a igreja, mas ele chamava de filhinhos. Filhinhos, cuidado com os ídolos, sabe? Nós estamos, na verdade, em Cristo Jesus, como o texto diz. Então tem muita coisa, Daniel, Fernando, você ouvinte, para examinarmos. Mas fica com esse pequenininho que tem muita coisa, sabe? Filhinho, cuidado com os ídolos. Maravilha, maravilha, João 3,16. Que mensagem incrível, né, pessoal? Que mensagem importante para a gente fechar esse capítulo 5. Qual é o seu ídolo, né? Cuidado, né? Cuidado com essa pergunta aí. Não devemos ter nenhum, né, pessoal? Não devemos ter nenhum ídolo, devemos somente adorar a Deus, mas às vezes, né? Às vezes o mundo, né? O mundo fica nos rodeando, o mundo fica nos tentando, e às vezes a gente pode ter algum ídolo, a gente pode estar idolatrando, né? Desejando alguma coisa, dependendo muito de alguma coisa, tá certo, pessoal? Exaltando muito alguma coisa sem saber. Então, essa pergunta aí que o João trouxe, sim, é muito importante. Qual é o seu ídolo? Que a gente não tenha nenhum, mas precisamos investigar, precisamos olhar para nós mesmos, né, e ver realmente se a gente está idolatrando, né, se a gente realmente está colocando algo em primeiro lugar que não é Deus, beleza? Importante demais essa reflexão do capítulo 5, e eu tenho certeza que Fernando também tem uma mensagem maravilhosa, uma mensagem importante desse capítulo 5, não é isso, Fernando? Muito bom, Daniel. Nesse capítulo 5, eu separei o verso número 5. E eu vou ler aqui na NAA e depois vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje também. O capítulo 5 fala sobre a fé que vence o mundo, né? E aqui na Almeida atualizada diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então ele faz uma pergunta e já responde, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele diz assim, olha, no verso 5, quem pode vencer o mundo? E aí ele próprio responde: somente aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, olha, Hebreus 11, 6, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem crer que Jesus é o Filho de Deus, é impossível vencer o mundo. Se a gente não tiver fé, não crer que Jesus é o Filho de Deus, a gente não vai vencer o mundo. Por quê? Porque Jesus é quem tem as armas, o arsenal, que vai nos suprir para a gente enfrentar o mundo e sair vencedor. Jesus, foi ele que venceu a morte na cruz. Jesus tem todo o arsenal, todas as armas necessárias e suficientes para vencer o inimigo. Então, só quem vence o mundo é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. É quem tiver unido com ele, quem tiver esse suporte. Quem não tiver, meu irmão, sinceramente, vai ficar no meio do caminho. Infelizmente. Beleza, beleza, Fernando. Muito bom, muito importante. Que mensagem, né, pessoal? Que mensagem. Como é bom meditar na palavra de Deus, como é bom a gente revisitar, ler novamente, né, esse ponto de vista que Fernando trouxe aí. Não sei se você tinha lido, né, pensando dessa forma, mas eu achei incrível. Eu gosto sempre, eu adoro ver o ponto de vista de cada um aqui, de João, de Fernando, de você também lá no grupo de leitura. Eu gosto muito de ver, porque cada um às vezes tem um ponto de vista, né, como Deus fala com a gente de formas diferentes. Então continue participando, continue deixando seus comentários aqui, tá certo, pessoal? Vai comentando aí o que te chamou a atenção, a mensagem dos capítulos dessa semana, que vai edificar muita gente, com certeza também, tá certo? Vai comentando que a gente gosta. Diz aí, né, da onde é que você tá assistindo o resumão, qual é o horário, né, João? Em Brasília, qual é o horário aí que você tá curtindo o resumão? Tem gente que assiste de noite, de madrugada, de tarde, né, pessoal? Tem gente que assiste na segunda, então, ó, né, vai dizendo aí pra gente, vai interagindo, que a gente gosta de falar com vocês, tá certo? Enquanto isso, vamos começar agora a falar da segunda carta de João. Na verdade, duas cartas bem curtinhas, né, pessoal? Somente um capítulo. A gente vai falar de 2 João e 3 João também nesse resumão. Então vamos lá, João. Muito João, né? Vamos ver então, João, qual o seu destaque aí dessa segunda carta de João, João? Maravilha, Daniel. Voltamos. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Isso é o versículo 10. O versículo 11. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Então, meus amados ouvintes, João está exortando a comunidade a que, preste bem atenção, todo aquele que vai além da doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino de Cristo, né? É os ensinos de Cristo que os apóstolos pegaram e repassaram. Então, é essa a doutrina. Então, se alguém vem com outra doutrina que não seja a de Cristo, a gente não deve nem receber em casa. Para quê? Para a gente não se contaminar. Percebeu a grandeza? Este é o ponto. Este é o ponto. Tá bom? Então, que Deus abençoe Daniel, mas ainda tem 3 João. Vamos para 3 João?
Maravilha, maravilha, João, é isso aí. Ainda tem terceiro João, ainda tem João, mas que bênção, né? Que bênção essa segunda carta de João, muita coisa importante, né? Muitas mensagens importantes, né? Mas o foco aí nessa questão da doutrina mais uma vez, né, João? A gente precisa ter, na nossa mente, né, pessoal? Precisamos ter certeza que eu sei, eu preciso ter certeza, eu não posso ter nenhuma dúvida sobre o que eu creio, sobre o que eu acredito, né? Sobre o que Jesus falou, sobre o que a gente tem que acreditar. Não pode ter dúvida, tá, pessoal? Porque se a gente tem dúvida, a gente vai ser facilmente enganado, né? Outras pessoas vão chegar com outras doutrinas, com outros ensinamentos, dizendo o que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer, e o que a gente tá vendo é isso, né? Pessoas, multidões e mais multidões seguindo doutrinas, né? Seguindo ensinamentos, regras humanas, tá, pessoal? A gente tá vendo aí, tá cheio. Que a gente não seja uma dessas pessoas, que a gente entenda bem qual é a doutrina de Cristo e que a gente siga, que a gente permaneça nela. Muito bom, essa segunda carta de João. E aí, Fernando Pinheiro, qual foi aí o seu olhar, qual foi a sua mensagem nessa segunda carta de João, Fernando? Muito bom, Daniel, muito bom, João. E eu, João, escolhi também o verso 10 para essa segunda carta de João. Eu escolhi o verso 10. E é interessante porque o apóstolo João, ele, o tempo todo, ele vem falando sobre amor fraternal. E aqui ele fala sobre amor fraternal e sobre os enganadores e como tratar esses enganadores. E é interessante que ele diz aqui no verso 10, ele diz verso 10, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essas pessoas na casa de vocês. E eu fiquei pensando, se nós estivermos firmados no Evangelho de uma forma tal, estivermos capacitados para influenciar e não ser influenciado, que nós devemos investir. Hoje, aplicando aos dias de hoje, nós devemos investir na busca, tentando mostrar a verdade às pessoas. Porém, se essa pessoa que vem até nós, ela quiser nos influenciar e nós não estivermos capacitados, firmes, é melhor que a gente faça conforme disse João aqui, aqueles ouvintes naquela época. Melhor que a gente não receba as pessoas em nossas casas. Nós precisamos influenciar e não ser influenciados. Porém, se as pessoas não entendem que Jesus é o Filho de Deus, se eles não acreditam que Jesus é quem Ele é melhor que a gente não receba. É melhor que a gente evite, não corra o risco de ser influenciado e queira voltar atrás. Então, achei essa carta muito prática da parte de João, porque ele está tratando um assunto provavelmente do momento, mas que ele é direto. Amar, o amor fraternal é indispensável, porém, nesse momento aqui, se essas pessoas vêm até eles tentando enganá-los, não recebe. Melhor ser assim. É melhor fazer isso. Isso é aplicado também aos nossos dias, com certeza. Valeu, Fernando, valeu, que mensagem importante também, né, pessoal? Muitas mensagens, aqui só tem mensagem importante no resumão, tem mensagem que merece sim a nossa atenção, merece a gente ler com calma e meditar novamente. Essa mensagem aí de Fernando foi mais uma dessas, né, Fernando? Valeu, segundo a João, muito edificante, importante e atual, né? E atual também, como o Fernando disse. Valeu, pessoal, falta só a terceira carta de João, a gente vai falar dela já, mas eu quero dar um alô para você que tem comentado, né? Você que tem participado do Leia a Bíblia Cast, como eu falei, a gente adora ver os seus comentários, tá certo? A gente gosta muito de ver vocês participando, nos edifica, nos anima demais, então, continue, tá certo? Continue mandando o seu recado, continue mandando da onde você é, que horas você tá assistindo, qual a mensagem que te edificou, que a gente tá gostando demais de ver a participação de vocês, tá certo? Ó, quem comentou no programa passado, deixa eu dar o nosso alô aqui, ó. Adriana Lima tá sempre comentando, né? Segundou, olha aí, olha, ela assiste na segunda, Adriana Lima, direto de Taquaritinga do Norte. Uma bênção, nossa irmã Adriana. Valeu, Adriana, deixou mensagem. Maria Aparecida
também deixando mensagem, Silvana Guerra, João 316 também comentando, Jorge Luiz, aê Jorge tá sempre na área, nossa amada irmã Esther, também sempre acompanhando o resumão, um abraço para Esther, né, que eu sei que é do Rio, né, nossa irmã lá do Rio de Janeiro, nossa irmã Alessandra Correia também tá com a gente, deixou comentário no episódio passado, valeu Alessandra. Quem mais tá aqui, ó? Tô vendo a lista, ó. Sueli, minha mãe também firme e forte no resumão. Miriam Silva também sempre acompanhando, assistindo, ó. 19 horas e 35 minutos. Aê, Miriam, 19 horas aí do domingão assistindo o resumão. Valeu, Miriam. Raquel Cruz também sempre participando. Um abraço pra Raquel. Um abraço pra Marilu. Olha aí, Marilu Green Gold, firme e forte. A Adriana falou aqui, ó. Adriana Lima, rapaz, que poemas edificantes para a glória de Deus, né? Eu concordo, viu, Adriana? Esses poemas de Fernando são muito edificantes, muito lindos, né? E muito edificantes. Que o Senhor continue abençoando o irmão Fernando, que é uma bênção, né? E se Deus quiser, hoje tem também, hein? Hoje tem mais um poema, viu, Adriana? Fica ligado aí, beleza? E também comentário de Shalom Adonai, nossa irmã Vânia, também sempre com a gente acompanhando, sempre deixando mensagem. Ela colocou aqui, ó, oi irmãos, hoje cheguei cedo, 1 hora, olha aí, Vânia assistindo 1 hora no domingo, leia a Bíblia Cast, já deu like, já compartilhou, que coisa boa, né? Ela colocou aqui, ó, quando a fé estiver como a onda do mar, ou oscilando, vá se arrastando, mas vá, não pare não, olha aí, coisa boa, né? Coisa boa, ela também ama os poemas, né? Que é um dom de Deus. Valeu, pessoal, muito bom realmente, né? Esses poemas de Fernando, os pré-poemas de João também, sempre é uma parte muito legal aqui do Leia a Bíblia Cast, e daqui a pouquinho tem também o pré-poema e o poema, beleza? Mas antes, vamos falar de terceira carta de João, pra gente fechar esse programa de hoje. E aí, João, o que foi que você viu nessa terceira carta de João? Maravilha, Daniel, voltamos aqui com o golão, ó. Coisa boa, Daniel. Chá de canela, olha. Delícia, viu? Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos chegar ao final? Terceira carta de João, lá no versículo 4. Olha só o que é que diz. João fala, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Que texto lindo, Daniel. Olha, não tem nada que nos dê mais alegria do que realmente, posso dizer para você, de ouvir nossos irmãos repetindo, né, Jesus, a nossa esperança. É tão bom, porque vocês que estão fazendo isso, vocês estão falando da verdade. É a verdade, é tão boa. Olha, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos vivem de acordo, não só falam, a gente fala logo cedo nas lives, né? Jesus, a nossa esperança. A gente sempre está falando Jesus, a nossa esperança. Mas aqui, não é? Eles vivem, paz, não tem alegria maior. Eu quero deixar aqui essa frase de João, que é a minha frase. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Viver de acordo com a verdade, e nós ouvimos Jesus, a nossa esperança. É muito bom, Daniel, Fernando, você ouvinte, é um prazer estar novamente com vocês. Daqui a pouco tem PP, viu, Daniel? Aê, que lindo, né, João? Que lindo. Realmente não tem alegria maior, né, pessoal? Realmente esse texto aí que João destacou pra gente é muito bom, é muito animador quando a gente sabe que nossos irmãos estão andando na verdade, continuam andando na verdade, continuam firmes na leitura, né? Continuam dizendo Jesus, a nossa esperança. É muito bom, né, pessoal? Isso me fortalece, isso me anima você. Realmente é um versículo lindo, né, dessa terceira carta de João pra gente meditar, pra gente pensar, e que você também se alegre, né? Quando eu vejo lá no grupo de leitura, todo mundo em dia, mais de 150 pessoas fazendo sua leitura, participando da live, comentando, isso me anima a saber que vocês estão firmes, e com isso a gente fica firme também, a gente se alegra muito. Valeu, João, que destaque maravilhoso.
dessa terceira carta de João. E agora vamos ver o destaque de Fernando. E aí, Fernando, qual é o seu destaque dessa terceira carta de João? Muito bom, Daniel, muito bom, João. E eu, João, escolhi também o verso 10 para essa segunda carta de João. Eu escolhi o verso 10 e é interessante porque o apóstolo João, ele, o tempo todo, ele vem falando sobre amor fraternal. E aqui ele fala sobre amor fraternal e sobre os enganadores e como tratar esses enganadores. E é interessante que ele diz aqui no verso 10, ele diz verso 10, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essas pessoas na casa de vocês. E eu fiquei pensando, se nós estivermos firmados no Evangelho de uma forma tal, estivermos capacitados para influenciar e não ser influenciado, que nós devemos investir hoje, aplicando aos dias de hoje, nós devemos investir na busca, tentando mostrar a verdade às pessoas. Porém, se essa pessoa que vem até nós, ela quiser nos influenciar e nós não estivermos capacitados, firmes, é melhor que a gente faça conforme disse João aqui, aqueles ouvintes naquela época. Melhor que a gente não receba as pessoas em nossas casas. Nós precisamos influenciar e não ser influenciados. Porém, se as pessoas não entendem que Jesus é o Filho de Deus, se eles não acreditam que Jesus é quem Ele é melhor que a gente não receba. É melhor que a gente evite, não corra o risco de ser influenciado e queira voltar atrás. Então, achei essa carta muito prática da parte de João, porque ele está tratando um assunto provavelmente do momento, mas que ele é direto. Amar, o amor fraternal é indispensável, porém, nesse momento aqui, se essas pessoas vêm até eles tentando enganá-los, não recebe. Melhor ser assim. É melhor fazer isso. Isso é aplicado também aos nossos dias, com certeza. Muito bom, Fernando. Que bênção, que maravilha. Mais uma mensagem edificante pra gente fechar, né? Pra gente fechar com chave de ouro aí, com essa mensagem incrível que Fernando trouxe pra gente da terceira carta de João. Leitura legal, né, pessoal? Semana recheada aí de João, fechando com chave de ouro aí, com essa mensagem que Fernando trouxe pra gente. Valeu, pessoal, que coisa boa! Estamos finalizando mais um resumão, mais um episódio, mas antes tem aquele momento, né, pessoal? Tem o poema tem o pré-poema, na verdade, né? E depois tem o poema do Fernando pra gente se deleitar, né? Pra gente mais um recurso, né? Pra gente se edificar também, além da leitura, além do resumo, tem o pré-poema e tem o poema agora. Vamos lá? E aí, João, como é que tá esse pré-poema aí de hoje, João? Maravilha, Daniel. O PP de hoje, Daniel, tá aqui, ó. Deus é luz. Meu irmão, venha para a luz. Deus é amor. Meu irmão, saia da solidão e da dor. Meu irmão, aqui no resumão tem 1º, 2º e 3º João. E aproveita, avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Maravilha, Daniel. Paz, Deus abençoe a todos. Paz. Aê, maravilha, que PP legal, né, pessoal? Que coisa boa aí, mais um PP pra gente se edificar, meu irmão, né? Meu irmão, se liga aqui no resumão, tem João, né? Muito bom, parabéns, João, muito edificante. Aí, não esquece, meu irmão, vem pra luz, né, João? Coisa boa, gostei, viu? Gostei demais desse pré-poema e agora o poema. E aí, Fernando, temos poema hoje, Fernando, para nossa edificação. Tem poema, Fernando? Temos sim, Daniel, um poema para hoje. E o nosso poema diz assim, olha só. Toda nossa caminhada em busca da salvação depende de como a gente vive e trata o nosso irmão. E o que Deus mais observa é sempre essa relação.
Desde o princípio de tudo, muito claro ele deixou que tudo é importante, que tudo tem seu valor, mas que nada é maior, nem mais forte que o amor. Esse amor que se dá todo, do começo até o fim, que só fala a verdade, seja em tempo bom ou ruim, que dá sempre o melhor e pro irmão só diz sim. É desse jeito que a gente precisa viver a vida, e é somente quem ama que pode viver na luz. E até mesmo se um dia tiver que enfrentar a cruz, vai ter valido a pena ter imitado Jesus. Que lindo, que lindo. Olha aí, pessoal, que coisa boa, né, pessoal? Que poema incrível. Valeu, valeu, Fernando. Mais um poema, né? Mais um poema registrado aqui para nossa edificação com tudo que a gente leu durante a semana em João. Valeu, Fernando. Que Deus te abençoe, Fernando. Uma bênção, mais uma vez, uma bênção. Esse poema de hoje, ó, pra gente gravar, né? Pra gente gravar aí com essa mensagem linda. Finalizando então o Leia a Bíblia Cast de hoje, pessoal. Valeu, valeu. Semana que vem a gente vai estar falando de Apocalipse, hein, pessoal? Último livro do nosso plano de leitura desse ano, Apocalipse, ó. Vai ser bom demais a gente revisar Apocalipse aqui com vocês, tá certo? Continue firme, forte na leitura. Até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!